estudando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Somente até aqui. Amém. A palavra que o Senhor traz para nós aqui nessa noite, onde vemos que, quando Paulo escreveu a igreja de Corinto, aqui é um ponto que se declara que o único assunto dele era Jesus Cristo, diante daquilo que foi dado a ele como apostolado. Porque nós vemos que sobre a redenção do chamado, todos que estão aqui têm um livre-arbítrio de escolha diante do que quer se viver, e tudo é pelo dom de crer, porque pode ver que quando o próprio Filho de Deus ressuscitou, ele mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer estará condenado. Tudo o que é manifesto pela fé sobre o dom de crer é diante daquilo que o homem e a mulher vai trilhando como caminhos para estar diante da presença de Deus. Porque a partir do momento que nós renunciamos o homem mortal, o homem pecador, e a regeneração da graça ela passa a manifestar sobre nós, que nascemos uma criatura em novidade de vida, esse ser invisível pela manifestação do Espírito de Deus Pai, ele tem que ter liberdade em nós para poder crescer, de maneira que diz que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. E se nós temos templos e morada do Espírito de Deus, essa liberdade ela tem que existir dentro de nós. Para que essa liberdade ela se manifesta, ela não é muitas das vezes alcançada de um modo comum.
É uma liberdade que ela é gerada dentro de batalhas interiores, guerras espiritualmente, combates, aflições. Porque bem sabemos que no ponto das Escrituras diz que o espírito é pronto, mas a carne ela é fraca. Então nós bem sabemos que o homem mortal, a nossa carne, em todo momento, ela tenta atrapalhar a manifestação do Espírito de Deus sobre nós. Tenta nos desvincular da comunhão dessa fé maravilhosa. E nós bem sabemos que nós ouvimos, examinando as Sagradas Escrituras, sabemos a tão grande herança daquilo que é propagado, daquilo que é declarado a cada um de nós. Mas o que nós notamos nos dias em que vivemos, ouvindo do que ouvimos, vemos que muito pouco interesse tem em poder não só ouvir, viver já no tempo presente desse século, essa glória, essa plenitude, essa manifestação do próprio Espírito de Deus sobre nós. O vencer, irmão, não é depois que se parte. O vencer é agora. O vencer é nesse momento em que no seu favor, como vimos, está a vida, né? Porque a palavra diz que no costume judaico, a palavra diz que quando logo um homem ele vem a falecer, eles já não querem nem demorar, eles já pegam rápido até uma urna simples, logo para pôr o corpo e já sepultar, para que não tenha tempo de nada e que a palavra se cumpra o mais rápido que for, para que ele venha a virar em pó. Então nós bem sabemos que sobre esse tabernáculo a condenação já existe. Do pó veio, o pó tornará a voltar. Mas o Espírito para voltar a Deus que o deu é através de uma renúncia, é através do dom de crer, é através da fé, de viver daquilo que é invisível aos olhos dos homens. E para discorrer esse caminho exige de nós, sim, irmão. Ainda que nós bem sabemos que a graça ela não é um fardo pesado, a graça ela não oprime o ser humano por si mesmo. Tudo é diante de escolha, mas só que também para poder viver e desfrutar de tudo aquilo que é santo e sublime, requer de nós uma entrega, requer de nós uma dedicação. Ele é um Deus imutável, ele não mudou e não vai mudar. À medida daquilo que o homem vai se declarando e vivendo diante a palavra de Deus, é como o próprio Cristo vai resplandecendo sobre ele. E nós vemos aqui que o único assunto do ministério de Paulo era falar de Jesus Cristo. E não é só porque tem os irmãos no ministério que ele tem o dever de falar de Cristo. Não, isso é coisa com o ministério, isso é coisa... Não. Todos nós temos o dever de falar do amor de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno. Porque Paulo, ele numa carta, ele disse bem assim: se eu falar do Evangelho de má vontade, para mim só será dado uma medida suprível para que eu viva. Mas agora, se eu falar do Evangelho de boa vontade, ai de mim se eu não falar de boa vontade, eu já vivo em busca do prêmio que é a vida eterna e glória nos céus. Glória ao nome do Senhor. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós devemos por algum instante, no nosso próprio sentimento humano e carnal, e até mesmo na nossa própria consciência, procurar meditar e refletir do que nós queremos viver aqui, do que nós queremos alcançar. Qual é o nosso objetivo? Vir congregar, estar aqui. Se for simplesmente para dizer, eu sou crente desde menino por uma tradição, por uma religiosidade,
ou porque você muitas das vezes obedeceu pela força do medo, que alguém disse que se você não se batizasse e morresse, você ia para outro lugar, que não precisa falar. Nós temos que parar para refletir diante do favor imerecido que foi dado a nós. Porque uma das partes, o apóstolo João disse assim: olha, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Não vos chamei para ser simplesmente servo, para ser meu amigo. Quem queria ser cristão? Quem queria renunciar ao mundo, ao pecado e viver a virtude da palavra? Ninguém. O que nos faz estar aqui nessa noite? Não foi uma escolha? Ou simplesmente vamos ficar presos só no chamado? Porque quem vive só o chamado, ele nunca vai conseguir entender a beleza daquilo que se vive, daquilo que está dentro de si. Mas quando alguém olha e começa a meditar na escolha, e começa a olhar o favor imerecido, a misericórdia que paira sobre a tua cabeça, e o céu que está aberto da mesma maneira, e ele começa a entender o quão bom é viver e estar diante de Deus, é algo tão sublime que é insaciável. Quanto mais você se entrega, mais você quer se entregar. Quanto mais você se renuncia, mais você quer se renunciar. Quanto mais você procura estar perto dessa comunhão, desse acalento espiritual, mais perto você quer estar. É algo que pode ver que a mente humana, o sentimento humano, não tem como trazer esse equilíbrio de fome, de sede. Porque isso aí, bendito Senhor, foi algo que foi, bendito, implantado pela virtude da palavra, diante da própria abertura que você deu para viver uma escolha. Quem não tem escolha pode ver conforme o vento sopra, ele vai. Glória ao Senhor. Se hoje as coisas estão boas, ele glorifica. Se amanhã não está boa, ele não glorifica. Se hoje o seu ânimo está bom, ele vem glorificar. Se não está, ele fica em casa. Agora quem se doa pela escolha, ele não consegue ficar parado. Pode estar debaixo de qualquer circunstância, ele não consegue ficar parado. Ainda que ele para si mesmo olha no seu sentimento de homem e de mulher e percebe que tem horas, aflições, e que a prova prolongada ela vai enfraquecendo o coração do crente, mas a gente se nota que o Espírito de Deus que se move em nós, ele nos impulsiona a estar aqui. Ainda que muitas das vezes quebrantados, perseguidos, caluniados, injustiçados, bendito Senhor, passando algum cálice, bendito Senhor, mas nós não conseguimos deixar de estar na presença dEle, porque se nós parar para meditar, isso não é algo que só vem do princípio do Novo Testamento, do Evangelho, não. Essa preciosidade em vivência, ela já é algo que vem desde o passado, porque pode ver que Ana, ela não estava incomodada porque ela não podia gerar. Não, Ana, ela se sentia num sentimento impulsionado para poder estar em constante oração, acreditando que alguma coisa de justificação divina haveria de parecer sobre ela, porque Deus queria fazer algo que não tinha passado na mente dela e nem descido no seu coração. Deus queria, sabe o que, irmão, diante dessa entrega, dessa busca, queria unir o sentimento dela com a necessidade de Israel, porque precisava de profeta. Tem coisas que para se gerar é pelos caminhos mais baixos, bendito, da humilhação, das pedradas, das perseguições. Então quando ela por um momento ela estava diante, bendito Senhor, ele teve ela por embriagada, sim, teve ela por embriagada, mas ela falou assim: não, eu não sou uma mulher embriagada e nem como uma das filhas de Belial. Olha que ponto que ela foi julgada. Você sabe que eu estou aqui, eu só estou diante das minhas amarguras, os meus sentimentos, elevando a minha voz diante desse Deus que me formou, que me gerou. E naquela hora houve dentro dele um retrair, dizer: pera, então, mediante tudo que você me disse, vai e seja concedido o desejo do teu coração. De tudo aquilo que é gerado dentro do homem e da mulher por Deus, é algo que não fica só dentro de si, é algo que vai buscando as suas raízes, vai buscando a sua geração. Porque se um homem e uma mulher, ele, bendito, vem e
ele fica aqui, bendito, na mesmice, bendito, e não procura crescer espiritual. Quando você entra para dentro da tua casa e você olha a sua geração, é uma geração que não produz, ela fica limitada, glória ao Senhor. Mas se pega um homem e uma mulher que diante das suas raízes, ele tem uma inclinação em buscar, santificar, consagrar, viver o penhor da herança, pode se notar que daquilo que vive nele vai pegando a geração, vai pegando a sua casa, vai pegando a tua família, e algo tão sublime que do ato que ele se declara, bendito, todos vão se declarando, porque pode ver que quando Deus visitou Abraão e pediu seu filho, ele foi, que sabemos, subiu no monte de Moriá, glória ao Senhor, que até o momento que ele estava com o cutelo, que o próprio Deus gritou, não faças tal, porque diante de tudo agora que você declarou pela entrega, para o viver, para o dar daquilo que era como promessa, eu quero te dizer que a tua geração será como as estrelas no céu, e a areia na beira da praia do mar que não pode se contar. É algo que vai contagiando, irmão, vai gerando, vai crescendo, e quando nós vamos vendo pela virtude da palavra, não muda, porque pode ver que depois, quando cumpriu a palavra, que houve um momento da ascensão, e que o Espírito de Deus começou a repousar sobre os discípulos, e como apóstolos começaram a pregar, isso ia contagiando, eles iam crendo, eles iam vindo, e tudo que eles viviam, eles queriam viver, eles queriam estar orando, queriam profetizar, queriam ver milagre, queriam ver prodígio, queriam ver maravilha, a ponto que os fariseus ficaram incomodados, dizendo, para, nós não aguentamos mais de ouvir falar desse nome, e desse Jesus ressuscitado, agora todos estão parando, não querem mais, bendito Senhor, estar diante da tua fé, da tua crença, e agora querem viver esse sangue que foi derramado. Glória a Deus, pode ver que Demétrio, ele chamou e falou, olha, vocês não estão vendo, depois que esses homens passaram a pregar esse evangelho, nossos artesanatos não vendem, bendito Senhor, está tudo parado, ninguém compra mais nada, e não tem outro assunto a não ser ouvir falar desse Jesus ressuscitado. Glória ao nome do Senhor. É algo que vai contagiando e vai proliferando de uma maneira que de tudo aquilo que o homem não vê e não vive, ele passa a ser deslumbrado e a viver, reconhecendo por um homem tão frágil, existe um homem mortal que, bendito, faz com que ele venha vencer a força da carne, a força do homem humano, para viver o penhor do próprio Espírito, declarando que já no tempo carnal ele tem a condição de vencer o inferno, a morte e os demônios, para uma vida eterna e glória no céu. Eu não sei se a igreja está na comunhão. Qual é o teu assunto aqui hoje? Por que nós estamos vivendo dias que o povo está se esfriando? Por que nós estamos vivendo dia que muitos não conseguem enxergar daquilo que está por detrás das cortinas, espiritualmente falando? Porque infelizmente nós vamos dando muito espaço para a força humana nos dominar, as paixões, costumes, vícios e tantas outras coisas. Glória a Deus. Quantos que tem dentro de si um reino, mas vai abrindo a porta e vai deixando com que esse reino vai se proliferando. Porque pode ver que teve o rei Ezequias, que ele deixou os que vieram da Babilônia abrir a porta, entrar para dentro, foi mostrando toda a glória do reino, deixou eles ver tudo, as armas, tudo. E quando saiu, Deus mandou o profeta dizer, você quem é esses homens estrangeiros? São os que vieram de Babilônia. Eu mostrei tudo para ele, a glória, eu mostrei tudo, e se eles voltarem daqui a pouco, nós vamos ser cativos. O que vai ser dos nossos filhos, das nossas heranças? Glória a Deus. E hoje não é diferente. A vez do povo entrar para dentro das recâmaras, para dentro do caminho da santidade, da consagração, não. O povo está abrindo a porta e está deixando o adversário ver as suas armas, as suas fraquezas, as suas fragilidades, os teus costumes. E sabe o que acontece?
Daqui a pouco eles estão vindo saquear tudo. E o que vai ser do teu filho, da tua filha, da tua geração, daqueles que vão vir depois de você? O que você vai deixar de legado? O que você vai deixar de herança? O que você vai deixar de história? O que você vai gerar de ensino? O que você vai deixar como uma amostra viva que valeu a pena sofrer, padecer, suportar, apanhar por amor ao Evangelho da graça do Filho de Deus? A Irmandade está na comunhão dessa palavra ou não está? Glória a Deus. Não temos, porque ele dizia, eu não sou do mundo como vocês também não são. Não adianta nós queremos viver a força de uma vida humana, querendo viver só paixões dessa vida e não entender que nós somos simplesmente um peregrino. Vivemos no mundo não fazendo parte dele. Não podemos pactuar com coisas que são obscuras. Glória a Deus. Nós estamos, bendito seja o Senhor, indo para um momento que muitos estão adormecidos falando a realidade. Espiritualmente, o teu tempo já está sendo saqueado e levando tudo que é divino. E você não percebe que a verdadeira força ela está sendo aniquilada porque abriu a porta. E sabe o que é pior de tudo? Porque depois que se abre a porta e que vai deixando algo ser roubado, vai entrando outras coisas. E daqui a pouco começa a formar deuses de adorações estranhas. E quando vai se falar de um Deus que foi crucificado, ressuscitado, você não consegue mais crer nele, não consegue mais viver ele. Infelizmente hoje muitos dizem assim, né? Essa obra não é mais a mesma. Não é que a obra não é mais a mesma. Os homens e as mulheres não são mais os mesmos. Aleluia! Glória a Deus! A verdade é essa, ele não mudou, ele é imutável, ele é princípio, ele é fim, ele é primeiro, ele é derradeiro, é o alfa, é o ômega. Ele se estabeleceu, diz a própria palavra, que até o teu amor é inalterável. O amor de Cristo para com a igreja não oscila, mas a igreja para com ele oscila. Porque tem muitos que só sabem dizer que ama quando as coisas correm dentro de um ciclo, que tudo está bem, que tudo é favorável. Porque quando você está perdendo, quando você está sendo humilhado, quando alguém está jogando pedra no teu telhado, quando alguém está sorrindo, zombando aqui, você não aceita. Aí sabe o que você faz? Você não vive esse Cristo ressuscitado, esse Cristo que ele se aperfeiçoou da própria matéria. Porque ele disse, sabe o que eu tenho para declarar a vós? Uma única coisa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que eu quero. Sabe para quê? Para que vocês sejais o meu discípulo. Qual que é o caminho para ser discípulo? Ele dizia, primeiro de tudo, tem que amar um ao outro. Sabe por quê? Porque eu vos amei. E aí quando nós pegamos no tempo presente, no que nós estamos vivendo, em vez de nós querer se tornar discípulos, nós se tornamos contra a própria natureza divina em nós. Porque nós não aceitamos se redimir. Nós não aceitamos perdoar. Nós não aceitamos amar uns aos outros como ele nos amou. Glória a Deus. E se não quer ser discípulo dele, discípulo do que nós vamos ser? Aleluia! Do que nós estamos sendo discípulos? Da graça ou das paixões, dos interesses próprios? Aí quando se fala do verdadeiro Cristo ressuscitado, para ser discípulo ninguém quer. Mas daqui a pouco, quando eu apresento o Deus dele formado por ele, Deus de riquezas, Deus de herança, Deus de saúde, de prosperidade, de pai, aí ele ainda glorifica. Ele é discípulo de deuses formado por mão humana. E sabe por que ele tem adoração? Porque de tudo aquilo que ele busca, ele não é contrariado naquilo que ele forma dentro dele. É diferente de quem vive Cristo ressuscitado pelo poder da palavra. Porque o próprio Cristo tem hora contraria o homem mortal diante dos seus próprios prazeres e sentimentos. Porque quando Paulo por algum instante ele achava que por ele ter visto, ele falava assim, olha, eu não sei se foi na carne ou no espírito, um homem que foi, quando ele declarava de tudo que ele viu, quando ele sentiu do espinho, ele foi falar assim, olha, eu acho que não é certo diante do que eu vivi agora mesmo, e agora eu senti esse espinho, e de repente o próprio Senhor falou, Paulo, deixa eu te falar uma coisa, só minha graça te basta. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!
O que foi declarado para ele naquela hora? Ele foi contrariado no que ele pensava. Ele foi contrariado naquilo que ele achava que ele não poderia passar. Glória a Deus. Glória a Jesus. E quando ele falou só minha graça te basta, então ele passou a entender, peraí, se só a graça me basta, eu tenho que entender o que é a graça. O que ela gera em mim. O que ela quer fazer em mim. E isso não foi só ele. O próprio Cristo também foi contrariado. Como que Cristo foi contrariado? Porque ele se preparou. Eu vou jejuar, não vou comer, e eu vou ir para o deserto, eu vou enfrentar ele, e ele vai ver que eu sou enviado, eu sou filho de Deus. Mas de tudo que ele foi, que Satanás, por algum instante, declarou contra ele foi contrariado no seu sentimento. E aonde ele teve que viver? Na palavra. Meu Deus. Glória a Deus. Quando ele estava em Getsemane, que ele sentiu o cálice, ele não foi contrariado, a ponto que ele disse, pai, peraí, passa de mim esse cálice. Mas de repente ele falou, não, mas peraí um pouquinho, cumpre em mim a tua vontade. Se nós entrarmos aqui e deixar nossa carne, ela se deslumbrar pelos seus próprios interesses, nós nunca vamos entender o caminho que nós estamos vivendo. Mas a todo momento que nós entrar aqui, e nós somos contrariados pelas nossas paixões, e Cristo mostrar o teu amor, dá glória, aí você está entendendo a que caminho eu quero te levar. Glória a Deus. A ponto que não adianta a gente falar que quer ver milagre, quer ver prodígio, quer ver providência, quer ver libertação, se por algum instante nem nós mesmos estamos aptos para viver isso. Por que podemos dizer dessa maneira? Porque é simples. É muito fácil falar que a gente tem fé. Eu creio na hora do ouvir. Sabe o que é mais difícil? É você declarar no viver. Por que no viver? Porque na hora daquilo que você recebe como uma palavra que vem, pela emoção você declara. Mas você não vive, porque no viver é diferente. No viver muitas das vezes você está num cenário obscuro, e está tudo terminado. E os espíritos ao teu redor dizendo, e agora? E você poder dizer pela fé assim, eu não volto atrás do crer. Eu acredito que ainda que eu estiver morto, eu vou viver, porque a palavra vai cumprir. Glória a Deus que está no céu. Glória a Deus. É conseguir enxergar um lado que ele ainda não foi declarado. Glória a Deus. Porque é tão lindo, irmão, que nós pegamos aqui a partida dos apóstolos depois, quando eles foram. Pode ver que quando tudo estava acabado, que eles indagavam ele, o que eles queriam declarar? Eles declaravam daquilo que eles já ainda nem tinham visto e não tinham vivido, mas eles já conseguiram enxergar que o reino já estava preparado. Glória a Deus. Pode viver que viver a fé e viver esse Cristo ressuscitado, irmão, é contrariar a própria mente do homem. Porque, Paulo dizia, né? Porque viver essa loucura, muitos não vão compreender. Não vão compreender. Não vão entender. É loucura, é verdade mesmo. Porque eles já diziam desde o passado, como pode fazer maravilha também, mas um homem perdoa pecado, isso eu nunca via. Contrariava. O homem e a mulher que se dão em viver Cristo, ele contraria a mente humana, ele contraria a ciência, ele contraria a física, ele contraria a matéria. Porque tem momentos que todos ficam olhando e dizendo, vamos ver o que vai dar agora. Quando vai ver, ele já está vencendo, ele já está saindo do outro lado. Glória a Deus. É contrariar de tudo aquilo que você vê como um cenário de perca, destruição e de prejuízo, e você dizer, não, vai ser ao contrário. A palavra vai cumprir, Deus vai aparecer. Glória a Deus que está no céu. Será que nós temos fé para crer no poder dessa palavra e acreditar que o que tem que aparecer é o homem imortal em nós aqui nessa noite ou não? Glória a Deus. Meu Deus. Ser discípulo é carregar marca. Ser discípulo é você poder professar a comunhão do que você carrega, do que você vive. Você não ter medo de nada. Você mostrar uma única coisa, que dentro do teu ser existe um ser mais forte que te domina. Domina as tuas paixões, domina a tua carne. Porque guarda bem uma coisa que o Senhor manda pregar aqui nessa noite. A palavra diz que nós devemos tomar cuidado com o homem animal. Porque o homem animal, ele é faccioso e diabólico. Glória a Deus. E aonde que o inimigo quer mexer?
no homem, na mulher. E vocês pensam que nós estamos vendo coisas que já são assustadoras? Ainda não vimos ainda. Ai de quem não clamar, ai de quem não gritar, ai de quem não se humilhar para vencer o homem mortal. Porque ele dizia que se deixar o mortal, o que é? É vergonha. E o que nós vemos hoje na terra? O inferno do homem animal declara o que é vergonha. E pensa uma coisa, irmão. A palavra diz que somos imagem e semelhança. Imagem sim, mas nem sempre semelhança. Porque semelhança se declara do que se vive. Se você não declarar semelhança do que você vive, não é semelhança, é falsificado. Glória a Deus. E o que mais tem hoje é gente falsificada, que aqui dentro entra, diz que glória, diz que ama, diz que busca, diz que nada como mentira, sai pra fora, falsificado. Não professa, não renuncia, não ama, não suporta, não perdoa, e não é discípulo. É só para quem veio buscar a palavra para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Fala a Deus. E perdoa, nós vivemos muito debaixo de ilusão. Até ontem nós ouvimos alguém assim: nossa, eu não aguento mais ouvir a palavra, que a coisa vai apertar, vai apertar, vai apertar. A gente até brinca com o que ouvimos, mas a gente não para refletir o céu que nos aguarda. Nós não preparamos a nossa caminhada e a nossa história para viver o que está por detrás do véu. Todo mundo fala que quer ver o Senhor, mas ninguém quer morrer, ninguém quer padecer. A Maia, o egocentrismo vai tomando, e o que nós vamos vendo hoje? Casas assoladas, famílias assoladas, igrejas adormecidas, igrejas esvaziando, e a verdade não sendo mais pregada. Se prega um Cristo que morreu, mas não estão pregando um Cristo que ressuscitou. Se prega um céu sem viver Ele, se prega um céu sem crer nele, se prega uma glória sem acreditar nela, se prega um poder sem sentir Ele. E depois de tudo, nós achamos que o próprio Deus é o nosso empregado. Ele tem que fazer o que queremos, da maneira que pensamos, e da maneira que... Não, irmão, não. Sabe que esses dias o irmão falou assim: não dá para congregar com o irmão Alcir. Aí o irmão falou para ele: por quê? Se você estiver pensando em buscar a palavra para vender, para comprar, para essas coisas, esquece. Não dá não, é só céu e vida eterna. Eu falei para ele: o que você está vivendo? Porque eu tenho comigo uma coisa: se você viver o céu, a vida eterna, porque ele buscar o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas eu vou te acrescentar. Então eu tenho comigo uma coisa: se eu viver o céu e a vida eterna, tudo que eu precisar para sobreviver e para alcançar o céu, Ele vai me suprir, Ele vai me preparar, Ele vai gerar, Ele vai criar. Agora eu pergunto: a casa compra saúde? Dinheiro compra saúde? As coisas dessa vida dão o céu? Meu Deus. Aleluia. Qual é o teu assunto aqui hoje? Ele não tinha outro assunto, porque ele já dizia aqui, ó, que o que era importante, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Ver Cristo tem olho, irmão. Não é só simplesmente ficar pensando, porque tem muitos que até hoje acham que ver Cristo vai ver simplesmente um homem cabeludo, barbudo, é o que pensam. E a palavra não é isso que nos diz. A palavra diz que Ele é uma luz inacessível. Glória a Deus. Mas Ele mostrou uma coisa tão simples, que para nós ver o próprio Cristo ressuscitado, é só nós olhar para o nosso próximo, que nós vamos enxergar a própria semelhança dele. Será que eu, e será que todos nós que estamos aqui,
podemos olhar na face do outro e enxergar esse Cristo? Ou você olha ele como um invejoso, como um perseguidor, como um fofoqueiro, como um mentiroso, como um falso, Meu Deus. como um hipócrita, como um homem herege? Como que você está enxergando o teu próximo? Catalamaia, Jesus. Aleluia, Cristo. É a palavra para nós aqui nessa noite. Feliz é quem consegue olhar no teu próximo e falar: eu estou vendo uma luz brilhando ali, ó. Eu olho para ele e não consigo enxergar simplesmente um mero homem, uma mera mulher. Eu vejo as marcas, eu vejo a manifestação do Espírito de Deus no olhar. Catalamaia. Os irmãos creem nisso ou não acreditam nisso? Vocês acreditam? Porque tem muitos que estão aqui e não conseguem enxergar e nem ver. Mas tem muitos lá fora que sentem a luz que você tem. Quando ele vê um homem e uma mulher de Deus passando na rua, e fala: peraí, não é um homem qualquer, vai vindo um homem e vai indo uma mulher de Deus. Os próprios espíritos professam a verdadeira glória que o homem carrega, porque os demônios professaram para aquele que está no céu. Quando eles falaram assim: olha, vocês estão vendo o demônio ali? Vamos lá pregar, vamos. Quando pregar, olha, eu vos conjuro, em nome de Jesus, aqui Paulo prega. Aquele demônio parou e eu falou: eu sei quem é Jesus e também sei quem é Paulo, mas quem é vocês aí? Glória! Quem não carrega Jesus, eles não enxergam, mas o homem e a mulher que carrega Jesus, aonde quer que esteja, ele consegue enxergar. Vai indo a mulher que resplandece, vai indo o homem que resplandece, porque ele carrega Jesus! Vocês querem ver uma coisa? Aguenta só mais uns minutinhos aí. Vocês querem ver uma coisa? É muito fácil no dia que nós vivemos hoje, o homem e a mulher olhar para si e ela querer se justificar por si própria. E sempre dizer: eu estou certo, eu estou em paz, Deus conhece o meu coração, eu estou em paz. E se eu não tenho comunhão, Deus sabe. É muito fácil o homem. Pode ver que o homem, ele não abre porta. Ele fica no seu ego, na força do seu poder. É como nós vimos, ele se torna um coração de pedra. E uma pedra só estoura se a água começar a bater nela. As grandes pedras se quebram só quando a água começa a bater. Hoje, essa água da vida vai começar a bater no teu coração. Eu vou quebrar a tua incredulidade. Eu vou quebrar o homem mortal dentro de você. Sabe por quê? Porque eu preciso salvar a tua alma. Aqui dentro você mostra um coração de glorificar, de alegria, de contentamento. Mas quando você dá as costas dentro da tua casa, quem te viu e quem te ver, por esse coração duro, por esse homem bravo, mulher brava que você é, glória, não consegue nem amar a tua própria casa, os deuses que estão em volta de ti. Glória, o nome do Senhor é a palavra para nós essa noite. Nós não temos outro assunto a não falar desse Cristo que morreu, que ressuscitou e olhou para os discípulos. Sabe como vocês têm que fazer para ser meu discípulo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que ele quis declarar? Satanás queria minha morte, a minha destruição. Ele me insultou e eu olhei dentro dos olhos dele e disse: Pai, perdoa ele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Glória, ele sabe o que ele já mostrava, que já estava consumado. Para consumar só bastava aquilo. A verdadeira guerra de um homem e de uma mulher se vence, não é no derramamento de sangue, e nem no fio da espada, e nem no espírito de vingança. Sabe aonde que a maior vitória de um homem e de uma mulher, aonde ela se consome? Quando os próprios espíritos pegam quem nos ama, nos domina e joga lá embaixo. E você, nesse homem mortal, você consegue vencer ele, para deixar o homem mortal olhar nos olhos dele e dizer: Pai, perdoa ele. Ele nem imagina o que ele está fazendo. Catalamaia. É o momento que você cobre o inferno inteiro de vergonha, porque você já começa a declarar que a própria caridade, ela já começou a trabalhar dentro de ti. Mas enquanto você não aprender a amar, não aprender a perdoar, não aprender a suportar, não aprender a parar com você do modo que você está indo, você nunca vai entender o que é graça. Meu Deus. Nunca vai entender. E é simples, irmão, não precisa falar nada não.
Sabe por quê? Isso aqui é o suficiente. Isso aqui é o suficiente. Se você olha para alguém, você se incomoda. Se você olha para alguém e não consegue amar, abraçar, perdoar, suportar, isso aqui já está te prendendo. O homem mortal está, sabe, fazendo o quê? Fazendo você ficar louco. Porque de um reino que você procura dizer que vive e busca, você nunca conheceu ele de verdade. Glória a Deus. Agora quando você consegue olhar os teus que te perseguem, que judia, e você consegue olhar e teu perdão, porque olha que coisa bonita. José, quando foi vendido para os seus irmãos, depois que ele foi colocado como governador, busca a minha família, colocou todos à mesa. José olhava para eles. José não tinha ódio, José não tinha ira. Sabe que José tinha? Amor. José não conseguia lembrar, eles me venderam, agora eles não vão não. José tinha saudade. José olhava, que saudade. Olha como Benjamim cresceu. Que saudade que eu estava dos meus irmãos. Quem pode dar glória nessa noite? Jacó, se ele soubesse que pegaram a primogenitura, quando ele chegou diante da sua mãe, a sua mãe falou: olha, some daqui, que se você ficar aqui teu irmão vai te matar. Ele não tinha pegado a primogenitura, mas ele teve que sair, que logo quando ele encontrou com a realidade de ver, ele deixou de viver por ele, para manter a primogenitura em pé, para que ela não viesse ser consolidada. De menino tenro dentro de casa, teve que sair pelo caminho da vida, sem saber o que enfrentaria, o que haveria de padecer, sofrer, enfim. De 7 anos por uma promessa de pegar, bendito Senhor, é sua esposa Raquel. Não, teve que trabalhar 14 anos. Não irou, não levantou contra Labão, nem um momento. E depois de tudo ainda, quando de longe ele vê teu irmão, ele se humilha 7 vezes, levanta, vai, meu irmão, que saudade que eu estava de você. Olhando para a tua face, eu vejo a tua face semelhante ao próprio Filho do Deus vivo. Olha o que eu trouxe, está tudo aqui, pega tudo para você. Hoje não, hoje todo mundo quer ganhar, hoje todo mundo quer ter, mas ninguém quer abrir a mão, ninguém quer abençoar, ninguém quer ajudar. Não perdoa o irmão, cobra juro, foi mentira, faz um negócio aqui ganhando alto nas costas de outro e mente tanta coisa. Glória, alamaço, alaia, é só para quem pode dar glória mesmo, porque o homem que tem a benção, ele não arranca de ninguém. Pelo contrário, ele abençoa. Agora hoje os crentes não podem ouvir falar nada, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer. E ainda depoimento, irmão, Deus abriu um portão, Deus não veio virar nosso cativeiro. Enquanto o crente se embaraçando e investindo coisa aí, é pirâmide, é tantas outras coisas, e vai entrando, e vai entrando, e vai amarrando o crente. Hoje é anjo, amanhã vira tudo demônio, porque é um matando o outro, um perseguindo o outro. Não é discípulo, é tudo fariseu. É só para quem pode dar glória mesmo. Aleluia. Aí, irmão, o que é para ser tão bonito, que as orações que nós vivíamos no passado, nós não vivemos mais hoje. Porque outra hora, quando falava orar, era se entregar, era orar, era clamar, era ver. Hoje não, aí hoje vai tudo para oração, entra um para um lado do outro, fica medindo, já arranca a espada da bainha. Hoje eu prego esse irmão, hoje eu prego. E é um tal de matar, é um tal de sentença, é um tal de pancada. Se for falar então do que prega contra o ministério para matar, não era para matar mais um mão do ministério, viu? Era para estar tudo morto, glória. Mas bem-aventurado quem pode ouvir essa palavra e você tem uma glória para dar. E está entendendo o que a palavra quer gerar? Aleluia. Glória a Deus. Porque Paulo pregava e dizia: para mim, para o meu sustento, essas mãos me serviram. Essas mãos me serviram. Irmão, irmã que está aqui, por mais que nós podemos dizer, não era essa palavra que eu queria ouvir, é verdade. Quando a palavra está nos contrariando, é sinal que tem um céu aberto para nós. Catalamaia. Nós ouvimos a palavra e o povo já está se preparando. Vocês vão ver, irmão. Vocês vão ver. Guarda a palavra. Quem é? Por isso que já fala, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, não assusta não, vai se sujar mais. Quem é morno, frio, não se assusta não, vai ser vomitado.
Mas quem permanecer com o penhor da herança, com o fervor do Espírito na alma, pode dar glória. Que a todo momento dos Espíritos te procurar, eles vão pensar antes de querer cruzar o teu caminho, porque eu vou te fazer como meu discípulo, minha discípula. Você crê ou não crê? Glória a Deus. Crê ou não crê? Glória a Deus. Catalamaia. Qual é o teu assunto aqui hoje? Você veio buscar Cristo para a vida eterna? Você veio buscar Cristo para salvar a tua casa, a tua alma? Ou você veio aqui, vamos ver o que vai ouvir lá hoje, vamos ver lá hoje, vamos ver o que vai acontecer. Qual é o teu sentimento? Calamaia. Irmão, tem crente que faz até ritual quando chega final de ano. Tem crente que não está crendo mais na palavra. Eu vou pregar até uma revelação aqui. Tem crente que não crê na palavra, mas de manhã gosta de pôr pastores para ficar ouvindo, põe um copo d'água na janela, faz simpatia, tanta coisa aí da glória, né, irmão? É a palavra, é só para quem crê mesmo, irmão. Quem não crê não tem problema. Na palavra não crê, na pregação não crê, mas não quer simpatia, quer isso, aquilo. Tá todo mundo fazendo ritual. Abra a boca e dá glória hoje. Eu quero te transformar. Glória a Deus. Meu Deus. É a palavra para nós, não dá para pregar mais. Mas ele dizia bem claro, é nesse homem que tem que aparecer Cristo. A glória que você vive, que você busca, ela tem que aparecer em ti, é nesse momento. Porque não vai ser escondido de ninguém. Porque diz que quando ele vir sobre as nuvens, com poder, com grande glória, no tocar da trombeta, que o céu se rolar como um jornal. Aqueles que são escolhidos, que já estão assim predestinados à vida eterna, todos os demônios vão ver. Vai ser olho nu, os vitoriosos sendo arrebatados. Imagine a morte pulando, pegando o teu corpo cai e a tua alma sobe. E você olha para Satanás e põe o seu pé na cabeça dele. Glória a Deus. Já preparou para ver isso aqui? Não, você não acredita nisso aqui. Aleluia. Já imaginou e não imaginou? Porque daí vai cumprir o que está escrito em Apocalipse, fala da mulher dragão, que daí a igreja vai pisar na cabeça da serpente. A lua vai estar debaixo dos seus pés, porque a escuridão, porque o sol vai raiar. Já meditou nisso ou não meditou? Glória a Deus. Porque diz, se tiver dois no campo, um sobe e outro fica. O que simbolizava isso? Quem tiver em Cristo como discípulo, e nesse homem já vivendo no imortal, a hora que a trombeta tocar, o corpo humano cai o mortal. E o divino sobe. Aleluia. E aquele que estiver vivendo o mortal vai olhar assim, já foi. Já foi. E sabe o que vai acontecer com esses? A morte vai tragar eles. Mas para aqueles que subirem, tragada será a morte na tua vitória. E sobre os nossos lábios vai ser colocado um cântico que nunca foi cantado. Você recebe essa palavra? Posso trabalhar dentro de ti a partir de hoje? Posso transformar o teu ser com a minha glória? Posso vencer o teu mortal? Posso começar a colocar ordem dentro de você? Posso colocar equilíbrio na tua mente, no teu ser, na tua fala? Porque você está falando demais, você está falando muito palavrão, muitas palavras torpes, julgando, criticando, amaldiçoando. De uma fonte não pode gerar duas águas, ou é doce ou salgada. Alamai, ou abençoa, amaldiçoa. Mas qual é a tua fonte aqui hoje? Glória a Deus que está no céu. Alamacataia, a palavra ela já vai terminar, mas eu quero pôr a palavra da vida nos seus lábios. Eu quero ungir os seus lábios com palavra de virtude. Eu quero posicionar a minha mão sobre a tua cabeça e declarar ao inferno que você não vai perecer e não vai morrer, porque a palavra vai te conduzir, a palavra vai te impulsionar, a palavra vai abrir porta para você, a palavra vai resgatar. Quem crê? Abra a tua boca e dá glória. A palavra vai terminar agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Entenda isso aqui, ó. Entenda isso aqui. Tem muita gente vestido de vergonha. Sabe por quê? Já abriu muita porta. E não diz que quando você abre a porta, quando você recebe uma pessoa na tua casa e que de repente você não gosta, você não abre a porta para que ela saia? Tem coisa que está em Deus,
tem coisa que está em nós. Se você abriu a porta para entrar, abra a porta para sair. Glória a Deus. Se abriu a porta para entrar, abra a porta para sair. E como vai sair? Abra a boca e dá glória. Glória a Deus. Fala para o Senhor, me transforma. Pega pela minha mão, me ajude a se levantar. Transforma a minha mente, transforma o meu ser, transforma a minha casa, transforma o meu casamento, transforma a minha família. Transforma. Você crê ou não crê que Deus vai transformar? Eu posso te dominar agora pelo poder da palavra ou não? 9h25. Se você estiver preparado para deixar o imortal te dominar, eu vou te abraçar e vou te possuir agora. Em nome de Jesus, o Nazareno, o meu espírito vai te possuir agora. E a tua boca vai falar glória. A tua boca vai falar línguas estranhas. A tua boca vai professar a profecia. Porque essa palavra vai te tomar a partir de agora. Amanaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês já perceberam uma coisa, sabe? Vocês já perceberam que, vai encerrar a palavra agora, vocês perceberam que tem lugar que tem árvores que crescem? E quando você fala que você vai comprar um terreno, se tem árvores lá que são muito grandes, que são árvores, ela não pode ser tirada. Ela não pode ser demolida. Você não tem como derrubar ela. E você não pode construir ali. Presta bem atenção nisso aqui. Você pode entrar na prefeitura, não pode, é área preservada, preservativa, é preservar reservado, não pode, é reserva natural. Guarda bem isso. Eu vou começar a enraizar a igreja com raízes estrondosas. E eu vou começar a cercar a minha igreja. Guarda isso. E quando os espíritos querer vir para te derrubar, eles não vão poder te derrubar. Vai ser uma área reservada para os escolhidos. Catalabaia. Posso agora começar a cumprir essa palavra? Guarda bem, hoje é dia 22 de 2025, dezembro. Guarda bem, marca bem essa palavra. Até o primeiro semestre do ano vindouro, de tudo que não gerou, de tudo que não produziu, de tudo que não cresceu, de tudo que nada andou para frente. Se você deixar essa palavra entrar agora, a Lamaia vai começar a crescer de uma maneira que nunca cresceu. Nós não ouvimos o irmão agradecendo e dizendo: na minha vida foi tudo muito rápido. Então, se você crê no poder dessa palavra, o rápido de Deus vai começar a te impulsionar a partir de agora. Acredita ou não acredita? Eu posso pôr uma velocidade de comunhão dentro de você. Eu posso pôr uma velocidade de fé dentro de você. Eu posso pôr uma velocidade de poder na tua alma. Então dá glória agora. Eu vou aumentar a lamanaia, a velocidade dentro do teu ser agora. Agora. Glória a Jesus. Aleluia. Se você não falava em língua, você vai falar por esses dias. Se você não via esse céu aberto, você vai começar a ver ele. Se você não orava, você vai orar. Se você não pregava, você vai pregar. Catalamanaia. Bastante comunhão. A palavra vai terminar agora, mas a velocidade já chegou. A glória a Deus. Os espíritos não vão te enxergar e nem te encontrar. Alamaia. Eu vou te esconder do maligno a partir de agora. Calamanaia. Se ele ouvir dizer que você está no norte, eu te mando para o sul. Dá uma glória. Eu vou começar a fazer os espíritos bater cabeça a partir dessa palavra agora. Você não morre, enfermidade não te mata, porque eu vou te dar saúde aqui hoje. Eu vou te ungir com saúde material e principalmente espiritual. Você crê que a unção chegou? A unção de Deus. Salamanacataia. Unção de Deus. Você crê ou não crê? Dá um glória agora. Em nome de Jesus, o Nazareno. Receba a
Deus seja louvado. Amém. Como Moisés vai agradecer para nós unidos, agradecemos a Deus com oração.